Aliás, tem novidades aí em relação ao plano de saúde. Gente, notícia nova, tá? Então, ontem tudo aconteceu, hoje a gente já traz aqui para que você possa entender quais são os seus direitos e quais são os cuidados que você precisa tomar na hora de contratar um plano de saúde. São muitas particularidades, né? Então é uma escolha que precisa ser feita com muita atenção, com muito conhecimento e sabedoria. E existem várias operadoras, elas oferecem diversos tipos de planos e você sabe disso. Agora, depois que a gente contrata, aí é que a gente vai descobrir, tinha aquela entrelinha, eu não vi isso, eu não vi aquilo. Então vamos tentar entender se é assim mesmo, se dá para mudar alguma coisa diante de uma emergência. Quem está com a gente conversa sobre esse assunto é a advogada especializada em Direito na área da saúde, doutora Ana Cristina Wojcik. Seja muito bem-vinda. Obrigada, uma alegria te receber. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer. Vou te pedir para sentar aqui, doutora, para a gente começar esse papo. Eu tenho certeza que vai ter muita gente interessada, porque esse assunto deixa a gente, às vezes, com dor de cabeça, né? A maioria das vezes. Nem fala. Bom, primeiro, temos novidade de ontem para hoje? Sim, uma grande novidade. Ontem se a gente lembrar, 2 meses atrás, a gente teve uma mobilização grande em frente do STJ, porque tinha uma votação sobre o famoso rol da ANS. Se o plano tinha obrigatoriedade ou não de cobrir as terapias que estavam fora daquele rol. Ontem, foi sancionada uma lei pelo presidente da República dizendo, olha, a partir de hoje, porque ela entrou em vigor ontem mesmo, o rol é exemplificativo. O que isso quer dizer? Que a ANS, de tempos em tempos, faz um ano mais ou menos, ela teria que estar publicando uma lista nova a cada 6 meses desse rol. Na verdade, isso não está acontecendo ainda por adaptações da própria agência. Mas o que está naquela lista, por exemplo, eu cubro fisioterapia, terapia ocupacional, eu cubro ginástica, vamos supor, para um determinado cliente. Mas eu não cubro o método ABA, que é, por exemplo, uma terapia que era muito utilizada no tratamento de autista. Isso fazia um grande número de ações no judiciário. Ontem ficou acordado, a princípio, que, independente de estar ou não escrito nesse rol da ANS, se o médico prescrever, se existir evidência científica sobre o tratamento, sobre a eficácia do tratamento, e se esse tratamento já é reconhecido por outras agências, o plano de saúde vai ter sim que cobrir. Né? Reconhecido por outras agências fora do país, você fora diz? Do país, outros países? Sim, outros países. Geralmente a agência americana, a europeia e o próprio Japão. Né? Porque a gente sabe que tem tratamentos médicos com alta eficácia, super comprovados, como, por exemplo, o método ABA, e tem outros métodos que não têm comprovação científica nenhuma. Então, quando eu for fazer esse pedido, desde ontem, né, quando eu for pedir um tratamento para o plano de saúde, ainda que ele não esteja no rol da ANS, eu tenho que chegar para o plano de saúde e dizer, esse tratamento tem eficácia científica, o médico, né, ele vai dizer, esse tratamento tem eficácia científica, ele é reconhecido fora do país e a lei, a partir de agora, me permite incluir esse tratamento para o meu paciente. Isso era uma coisa que antes a gente conseguia apenas judicialmente. Né? Talvez, esperamos, fique um pouco mais fácil. Tomara, né? Tomara. Em relação às emergências, alguma coisa mudou? Nas emergências, eu acredito que não muito, né? Porque, na verdade, as emergências e as urgências, elas vão ser tratamentos, sei lá, o paciente acabou de contratar o plano, teve uma parada cardíaca, ele vai ser atendido de emergência. Aí não costuma se entrar muitas coisas novas, a não ser, por exemplo, no caso de um paciente que infartou e vai precisar colocar um stent, vai ter que precisar fazer um cateterismo. Antigamente, antes de ontem, as empresas poderiam dizer, olha, eu não cubro o stent que tem um medicamento interno. A partir de ontem, ela não vai poder dizer isso, porque a gente sabe que existe comprovação científica de que esse tipo de implante funciona. Né? Então, assim, importante, porque enquanto a gente está falando aqui, eu não tenho dúvidas de que tem gente agora lidando com esse problema. Ou em relação a uma negativa sobre o método ABA, em relação a uma negativa do plano, em relação a um stent com medicamento. Então, hoje, alguma coisa que o plano está falando que não cobre,
já busca, porque talvez tenha que cobrir sim. Claro que não é tudo, a gente não está falando todas as coisas, mas de muitos, né? Mas principalmente tenha em mente o que tem comprovação científica e aprovação em outras agências de saúde pelo planeta. Isso, exatamente. Perfeito. Qual é a maior pegadinha que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de contratar um plano de saúde? Olha, eu acho que na sua introdução ali você já falou bastante coisa, né? Você falou de ler as entrelinhas, né? Sempre que a gente vai contratar, claro, dificilmente, né, a pessoa que contrata um plano de saúde ela é uma pessoa técnica, né? Ela vai ler aquele contrato de forma técnica. Mas acho que evitar o impulso da contratação, né? Pesquisar antes. O mais importante sempre, te oferecer um plano de saúde antes de assinar contrato com aquela operadora. Faz uma pesquisa e vê se aquela operadora está, naquele momento, podendo fazer novos contratos. Vira e mexe, acontece de algumas operadoras receberem uma suspensão da agência de saúde. Então, nesse caso, você não poderia contratar essa, porque ela estaria impedida, né, de te dar o plano. Uma outra coisa, que tipo de plano você quer? Você é uma mulher que pretende ter filhos? Então, não contrate um plano puramente hospitalar. Você tem que contratar um plano hospitalar com obstetrícia. Isso tem que estar muito claro, né? Hoje em dia é muito raro a gente ter um plano familiar ou individual. Mas caso tenha, né, caso a sua a operadora que você foi buscar, ela ainda te ofereça aquele plano, se cerca da inclusão de dependentes, como ela é feita, eu posso incluir dependentes, tipo, acabou de nascer, eu acabei de ter um filho. A gente sabe que tem um período que o plano é obrigado a cobrir o nascimento da criança, que são os 30 dias, mas depois essa criança vai poder entrar no meu plano ou eu vou ter que fazer um plano à parte para ela. A questão hoje do rol vai estar superada, né? Uma coisa importante é ver a abrangência das coberturas, né? Ele vai trazer uma lista de coberturas para você e você vai lá olhar se ele cobre pelo menos algumas das coisas que você imagina que você possa vir a precisar no futuro, né? Uma dica, hoje em dia, infelizmente, a gente sabe que doenças tumorais, cancerígenas, têm aumentado imensamente na população. Procure uma cláusula que diz que ele te cobre câncer, por exemplo. Outras cláusulas a gente pode discutir na justiça, né? Olha, eu contratei um plano faz 20 anos. Na época, esse plano não previa a cobertura, ele previa o tratamento do câncer, mas ele não previa o tratamento de colocação de prótese para reconstrução mamária. Isso eu consigo discutir no judiciário. Agora, se ele não previa o tratamento da doença, aí fica um pouquinho mais complicado. Não impossível, mas um pouquinho mais complicado. Isso é permitido? Você contratar um plano de saúde e esse plano de saúde não cobrir uma doença X ou Y? Infelizmente, né? Você tem tipos de planos de saúde, que nem eu te falei. O que não vai poder acontecer é um plano obstétrico não cobrir parto. Mas se ele fala que ele é um plano hospitalar, ele pode estar lá previsto que ele cobre fraturas, ele cobre ataque cardíaco, ele cobre machucados, mas ele não cobre o entorse do tornozelo, vamos supor assim. São cláusulas que a gente consegue, como eu te falei, discutir na justiça. Mas aí a dor de cabeça que dá, a dor de momento cabeça, de estresse, no momento de fragilidade, a gente não quer esse tipo de dor de cabeça, né? Eu quero que você me fale um pouquinho sobre os abusos financeiros. O meu público, ele tá, como eu, como todos nós vivos, envelhecendo. Sim. E aí, o plano de saúde vai aumentando de um jeito que a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Porque tá ficando cada vez mais caro. A gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai ficando um absurdo. E a gente não pode ficar sem, porque cada vez a gente precisa mais, né? Vamos lá, de volta com a doutora Ana, a gente conversando aqui sobre plano de saúde. Aí eu te falei, né? A gente vai ficando mais velho, o plano vai aumentando. Gente do céu. E o que a gente faz? Tá tudo certo? É a lei assim mesmo? Não, a lei estipula, desde 2004, 10 faixas etárias, né? A cada faixa etária eu tenho um percentual de aumento que já deve constar expressamente no contrato. Então, voltando na sua primeira pergunta, esse é um dos cuidados, né?
olhar qual é o aumento lá naquela faixa etária. Eu estou contratando com 25, mas você vai chegar nos 59, que hoje em dia é a última faixa etária de aumento. Muitos planos de saúde têm um aumento nessa faixa etária de 74%. Né? Então, paulada, muito, né? Muito. Lembrando que esse reajuste por idade ainda vai somar com reajuste anual. Né? O que a gente pode fazer? Existe uma regra, né, legislativa que diz que as últimas faixas, as últimas 3 faixas, a somatório do aumento dessas 3 faixas não pode ser superior à soma das outras faixas, né? Então, das outras 7 faixas. Se você está achando que está muito abusivo esse aumento, procura um advogado especializado, senta, conversa com ele, para ver se de repente você não vai ter que discutir isso, infelizmente, judicialmente. O que eu posso dizer que é muito importante, que muita gente não sabe, se você tem 60 anos, contratou esse plano antes de 2004 e contribuiu por mais de 10 anos, você não pode ter o último reajuste. Né? Porque esses planos lá até 1º de janeiro de 2004, eu tinha menos faixas de aumento, mas eu permitia esse aumento até os 79 anos. Nesses planos de até 1º de janeiro de 2004, quem tem mais de 10 anos pagando o plano de saúde, ele não tem aumento. Né? Olha, isso é coisa que a gente precisava saber, tá vendo só? E eu vou te pedir para voltar mais vezes. Claro, porque será um prazer. É tão importante a gente lidar bem com essa questão. Sim. E aí eu quero abrir também para o espaço para as perguntas. Então tá convidada a voltar logo. Obrigada, tá bom, doutora? Quanta atenção, hein, gente? Não vamos fechar nada assim no impulso, como a doutora Ana Cristina nos orientou. E você pode ter mais informações lá no Ana Wojcik, ou então no adielmuniz.adv.br, adielmuniz.adv.br e no WhatsApp 11 99874 8104. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.